Olá, pessoal, tudo bem? Ia falar só meninas, mas eu vi que muita gente está visualizando os vídeos que fora da sala de aula, né? Ou de outros polos da Anhanguera estão assistindo. Então, sejam bem-vindos. Fico feliz que vocês estejam gostando, que estejam auxiliando vocês. A minha tentativa é mais auxiliar mesmo as minhas alunas, mas é óbvio, isso pode ser estendido a todo mundo. Fico muito feliz. Bom, como nós já combinamos lá no outro vídeo, disse que ia disponibilizar um vídeo já gravado sobre a aula 2, né, de Fundamentos, Organização e Metodologia da Educação Infantil e do Ensino Fundamental. Né? Nos dias de prova, não terá a live, né, não vai ter o vídeo, mas depois eu vou disponibilizar o vídeo da aula para que seja visto e tudo mais. Só não vai ter interação, né, mas vai ser disponibilizado para que vocês consigam ter a aula, né, mas fazer a prova com calma, graça, beleza e tudo mais. Bom, hoje nós vamos ver o planejamento, a avaliação e a organização da educação infantil, né? Então, para resumir essa aula, a gente vai falar sobre reflexão, discussão e análise do respeito e a respeito do processo de planejamento, avaliação e organização do espaço e do tempo no trabalho na educação infantil, que é muito importante, porque tanto o espaço e o tempo, para mim, é de um jeito, quanto para a criança é completamente de outro, porque eles têm a noção é, espaço-temporal muito limitada. Então, algo que, por exemplo, vamos assim dizer que o meu quarto aqui é um quarto que eu faço de escritório, né? Para mim é um quarto, para mim é um quarto ok, mas não é grande, ele é pequeno. Para uma criança pode ser gigantesco. Então, essa é a noção que eu quero que vocês tenham em relação à questão do espaço temporal. Além disso, 10 minutos para uma criança que está na educação infantil pode parecer para a gente uma tarde inteira. Apesar que quem está fazendo alguma coisa, que está esperando ansioso, também tem essa mesma sensação. Então, é essa mesma sensação. A diferença é que para elas é muito natural esse espaço muito. Esse descolamento de realidade, né? Isso é muito mais comum para elas, mesmo quando elas estão brincando, porque tudo elas fazem um pouco mais lento, né? Bom, e para tudo isso acontecer de forma mais agradável, mais coerente, mais satisfatório, a gente tem que articular o quê? Planejamento, né? Então, o planejamento docente se configura em um ato político, né? Político porque vai em um encontro do respeito, né? Uma de troca de ideias, né, identificando a flexibilidade como característica essencial na construção do plano do trabalho docente, que está pautado no projeto político-pedagógico da instituição de educação infantil. Lembrando, né, acho que foi nessa aula que eu falei na semana passada, a BNCC ela não é um currículo, né, não é um currículo. A BNCC é uma base, é uma ideia de currículo na qual vai ser adaptada geralmente para os currículos das redes, né? Por isso que eu gosto até bem de deixar isso bem frisado. Ele é adaptado para os currículos das redes e a partir disso ela sofre uma outra adaptação que é na própria escola, que é através do projeto político-pedagógico. Por isso que esse documento é muito importante. Inclusive em relação ao estágio, vocês já tiveram lá na atividade B, né? A visualização de um PPP. Claro que foi um PPP criado pela Anhanguera e tudo mais. O ideal seria pegar mesmo um PPP real, né, de uma escola. Quem tiver acesso a uma escola e quiser, ou dos seus filhos, ou de alguma criança ligada a você, se tiver oportunidade, vá na escola, fala que é uma aluna de pedagogia, aluno de pedagogia, e que quer dar uma olhada no PPP. É um documento riquíssimo, porque ele é a certidão de nascimento e de funcionamento de qualquer escola. Então, toda escola tem um PPP. Tá? Então, é óbvio que isso também respinga na educação infantil, mas porque é através de projetos que fazemos o PPP da EI. Tá? Então, o planejamento na educação infantil. Então, a forma como se organiza o planejamento docente, né, o planejamento do professor, ele explicita a concepção da educação, né, o tipo do ciclo que
que eu quero formar, né, a fim de construir um determinado tipo de sociedade. Então, se eu quero uma sociedade mais igualitária, eu vou planejar, né, planejar o meu trabalho docente de forma que eu trabalhe mais a empatia, mais a cooperação, mais a civilidade. Então, isso tudo vai influenciar quem eu quero que o meu aluno seja. Então, por isso que eu falo, quando a gente entra na sala de aula, a gente não pode entrar sob hipótese algumas, ai, vou ter que dar aula para essas crianças. Não pode, não pode, porque isso reflete no aluno. Não quer, mais que você disfarce daquele sorriso amarelo, isso reflete. E eles acabam captando, porque são pessoas, né? São energias que você leva para dentro da sala de aula. Então, o planejamento é a possibilidade de refletir sobre os avanços e soluções voltadas às questões da aprendizagem e do desenvolvimento infantil. Então, o planejamento, a gente vai aparecer, né, óbvio, no projeto político-pedagógico, porque ele todo é formado através de projetos, né, tanto que é projeto político-pedagógico, e esses projetos, eles, como eu já falei, eles podem ou não acontecer, né? É que a primeira parte desse documento vai dizer a respeito da escola, né? A identificação da escola, o mapeamento daquela escola, né? Seja ela de modo físico como modo humano também. E o humano aí inclui também os alunos. E logo em seguida vai ter a BNCC adaptada para aquela escola, né, que vai ser a BNCC, mais o currículo da rede na qual a escola pertence, mais as características que aquela escola quer trabalhar de forma mais aprofundada ou acrescentada junto aos alunos. Né? E em seguida, a última parte do PPP vai trazer justamente os projetos que eu quero trabalhar. Como o nome diz, são projetos, eles podem ser sim trabalhados ou não, porque são projetos, são ideias que eu quero trabalhar, né? Essas ideias podem ser colocadas em práticas, podem não ser colocadas em práticas, podem ser excluídas no próximo PPP, podem ser melhoradas, podem ser adaptadas, podem ser fundidas para que dê certo. Certo? E então o planejamento vai aparecer claro, como eu falei, no PPP, né, da instituição. Só que os princípios éticos, políticos e estéticos desse planejamento vêm através das diretrizes curriculares do documento. Uai, esqueci o nome da sigla, deve ser nem. Esqueci a sigla. Diretrizes curriculares, estava certo. Então, assim, gente, diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. Então, as diretrizes trazem esses princípios éticos, políticos e estéticos que eu quero trabalhar junto ao meu aluno, né? Estético, porque vai mostrar qual é a forma que eu vou trabalhar com ele, o que eu vou lançar mão, como que vai ser a visualização por parte do aluno, né? Isso também vai em encontro do estético, né? E agora a política, como nós já falamos, né? Primeira coisa, a gente tem que lembrar, porque é política. Política não são deputados, senadores, não. Eles fazem política, mas isso não é a política que eu estou querendo dizer. Política é a ciência moral normativa, ou seja, de normas do governo da sociedade civil. Né? Ou também pode ser o estudo das relações de regularidade e concordância dos fatos com os motivos que inspiram as lutas em torno do poder do Estado e entre os Estados. Então, a política, ela ela tem o poder de representar alguma ideia, né? E a política, ela se resume à disputa de indivíduos e grupos pelo controle, né? Então, revela as possibilidades de livre participação de todos os cidadãos, né? Cidadãos nas decisões coletivas, né? Não me perdi, vamos lá. Então, e a independência e a autonomia para que possa realizar esses planejamentos, né, para que possa incluir lá no PPP, vem através dos RCNEs, os referencia. Agora sim, esse eu fico mais gravando, porque o documento era o documento mais importante antes da BNCC, né, que é o RCNE, que é as referenciais nacionais da educação infantil, né? Traz a independência e a autonomia para poder a gente criar
projetos, criar o meu planejamento docente na educação infantil. Então, tudo que eu faço na educação infantil, na EI, tem que estar carregado de intencionalidade. Eu tenho sempre alguma intenção, sempre, porque eles na educação infantil não tem português, não tem matemática, eles não conseguem escrever direito, né? Falta ainda aquela firmeza, eles estão aprendendo. Aliás, a mão, por exemplo, está ainda em formação, não tem todos os ossos, por exemplo, né? Então, tudo que eu faço, ele precisa estar carregado com intencionalidade. Então, chamamos isso de internacionalidade educativa, que é a organização e a proposição de experiências que permitam às crianças conhecer a si e ao outro, né? A partir de práticas voltadas aos cuidados pessoais, brincadeiras, porque brincar é preciso, sempre, tanto que até a brincadeira que você vai propor precisa ter uma intenção, né? Assim, vamos brincar disso. Não, vou brincar disso por conta disso, né? Para poder desenvolver tal coisa, né? E na aproximação com a literatura e nas interações, certo? Então, o papel do professor, né, nesse planejamento, né, ela tá através da prática educativa que está pautada tanto na LDB, né, de 96, quanto na BNCC, e acompanha também na DCNEI, né, diretrizes, que são diretrizes, e no RCNEI. Então, o papel do professor, né, no planejamento é planejar situações em que os vínculos afetivos e sociais se estabeleçam. Afetivos porque a criança ela ainda não tem aquela capacidade de diferenciar confiança, né? Se ela é entendida, ela como posso explicar, se ela é criada para poder confiar nas pessoas que estão sobre de quem estão cuidando delas, né, cuidando assim que está lá próxima dela, de um adulto, ela não vai saber diferenciar confiança, né? Ela pode confiar de fato em qualquer pessoa. Por isso que a gente, por exemplo, não chama, a gente evita que as crianças chamem a gente de tia ou de tio, porque ela remete essa coisa do tia, da tia, do tio que não seja o tio ou a tia de verdade, a uma pessoa boa que não vai fazer mal a ela, né? Então por isso que inclusive por isso que nós falamos, não é tio ou tia, é professor ou professora, né? E sociais porque ela sai do seio familiar dela e vai para um outro grupo com diversos outros exemplares de microgrupos dentro de uma macro sociedade. Então, e isso vai criando esses vínculos, né, que são as amizades com pessoas diferentes, distintas daquelas da nossa família. Então, quanto maior a diversidade nas atividades propostas e a estimulação do mediador, que é o professor, mais rica será a aprendizagem e o desenvolvimento infantil. Então, no planejamento, a gente deve considerar o desenvolvimento da autonomia da criança sempre, para que ela consiga ter criticidade ante as suas decisões e também que consiga realizar. Eu só dei alguns comandos e ela consiga executar o seguinte. Isso é muito importante de deixar bem claro para a criança, porque isso vai fazê-la ensinar a fazer seleções antes das dificuldades, seleções daquilo que ela vivenciou para resolver problemas, né? Então ela não vai precisar de alguém que vai auxiliar, que vai cuidar dela, por exemplo, né? Então o ambiente, o planejamento, ele tem que ser coletivo, então diferentes culturas e o respeito ao bem comum, né? E a gente vê muito que crianças eles falam muito de religião, né? É muito importante fazê-las entender que é necessário respeitar a religião ou a falta de religião de outras crianças. A gente vai ter crianças que são ateias, e é normal, porque a Constituição diz que pode, então, mesmo que você seja aquela cristã fervorosa igual a Damares, a gente tem que entender que não importa se você é cristã fervorosa, né? A gente tem que entender que é o respeito à construção da identidade da pessoa, né? Eu falo isso porque eu nunca vou esquecer uma aluna que eu atendi na universidade concorrente, que falou que ia entrar na sala de aula e queria sim evangelizar, porque ela carregava a palavra de Deus. Eu achei muito curioso, eu lembrei para ela, falei, olha, o Estado ele é laico, né? Então a gente não fala sobre religião. E para vocês terem uma ideia onde surgiu isso, era uma atividade que ela precisava fazer sobre o primeiro dia de aula diferente.
e ela fez um primeiro dia de aula diferente, que ela sugeria entoar cânticos, né, hinos, né, na verdade hinos e apresentar a Bíblia para que a criança pudesse ser salva. Então, eu achei interessante o contexto, não tirando essa parte da religiosidade, ela colocou outras coisas que eu achei muito interessante, eu achei bem lúdico até. Então, tanto que eu dei a nota 9, fiz a correção da atividade dela. E deixei essa explicação na atividade, na correção. Ela achou que eu tirei um ponto por conta disso, né? Eu tirei, na verdade, por conta de normas ABNT. Foi só porque eu achei, tirando a norma ABNT e essa parte, estava perfeito, só que eu não podia dar 10. Não podia dar 10. Tirei um ponto por conta da norma ABNT. Mas eu deixei a explicação, porque talvez era logo no início do curso, às vezes a gente precisa dar aquela orientada, assim, olha, né? Estado é laico, né? Então a gente precisa respeitar as religiões dos outros. Vai ter aluno que não vai gostar de ver a Bíblia, né? Então aí ela não gostou muito, me caçou para falar comigo, né? E quando caçou, ela ainda queria até me evangelizar. Aí eu falei, olha, é complicado, né? A gente tem que respeitar a construção do aluno, a gente não pode impor, né? Aí você fica pensando nessas horas da escola sem partido, né? Que é sem partido, né? Sem partido, mas enfim. Uma outra coisa que eu achei curioso, até que eu até falei para ela na época, era que ela usou elementos que teoricamente são pagãos, né? Ela falou que ia falar sobre a história de uma sereia. Ué, sereia pode ser tipo como um ídolo, né? Então é meio estranho. Mas enfim. Então, isso é o mais importante, né? O ambiente coletivo, né? É muito importante. Eu respeito a identidade do aluno, né? A sua também, é óbvio, a sua também, né? Mas também a do aluno, principalmente ele, e até para que isso possa ser replicado para os demais alunos, né? No planejamento, a gente também tem que considerar, como eu falei da questão do respeito, a identidade, né, as identidades dos alunos e suas singularidades, né, suas características, né, e as intenções de transformação social. Né. Então, a flexibilidade, quando nós falamos do planejamento, se refere a revisar projeções, né? Que é criar flexibilidade diante de situações não previstas, ou seja, quando faz o planejamento, planejar que coisas podem sair do controle, né? Coisas podem surgir, coisas podem ser agregadas. A gente tem que pensar em todas as possibilidades. O que eu vou trazer, o que eu vou tirar naquele momento, né? Também tem que ter a questão de repensar a prática pedagógica, porque o que dá certo num grupo ou em diversos grupos pode ser que num grupo específico não dê. Então eu tenho que repensar aquilo que eu estou fazendo, aquilo que eu estou vendo. Preciso ligar o ventilador que está muito quente com esse monte de luz em cima de mim. Condições de flexibilização. Então, assim como revisar as projeções, a gente tem que criar essas situações, né, essas condições de flexibilizar o planejamento. Na educação infantil, é imprescindível ter clareza na concepção. Vou fazer isso por conta disto. Não é que assim, vou fazer isso porque mais para frente eu vou ver isso. Não, já tem que ser ali. Essa parte de ser mais para frente de construção, eu vou fazer quando é um seguido do outro. Ou até mesmo quando você vai fazer isso na educação, no ensino fundamental. No infantil, ele precisa ser momentâneo, né, essa clareza. E aproveitamento de oportunidades. Porque as crianças, elas são extremamente criativas. E tudo que ela faz ali pode virar um motivo para você pegar um gancho e trabalhar. E isso é muito importante, né? Por isso que eu gosto quando interagem comigo e tudo mais nos vídeos, porque as experiências de vocês podem pegar ganchos de contextualização. A mesma coisa vai acontecer também com as crianças. Ela vai chegar com um tipo de experiência que pode ser assim bem primária, mas que vai ser muito mais legitimada por outras crianças do que a nossa. Né? Então, quando uma dá um exemplo, outras podem fazer essa comparação de modo mais prático. Né? Agora, a estrutura e organização do tempo e do espaço, né? Que é até o objeto dessa aula. Né? A estrutura da educação infantil ela deve auxiliar as crianças em seu autoconhecimento, na formação e valorização da autoestima, né? Para que ela se sinta pertencente a um lugar, né? Que ela se sinta
acolhida, que ela se sinta assistida, né? Ela se sinta numa rede de relacionamentos de verdade ali dentro da escola. Na formação da na formação deve auxiliar em seu autoconhecimento, na formação e valorização da autoestima, o que exige uma formação adequada aos profissionais que atuam nessa modalidade. Eu diria que muito além da formação adequada, precisa também muita boa vontade. A formação adequada é óbvio, porque a formação adequada vai dar os embasamentos daquilo que eu vou poder falar, dialogar. É quando a gente consegue, por exemplo, eu e vocês conseguimos conversar de igual para igual, trocando ideias, sem assim ter que ensinar muita coisa. Óbvio, sempre a gente aprende coisas novas num bate-papo. Sempre a gente aprende coisas. Pode ser mínimo, pode ser uma vírgula. A gente aprende. Então, a diferença é que não pode ser sempre com o caráter de que uma pessoa ensina, mas que essa pessoa consiga absorver e ainda abstrair de forma contextualizada para a sua realidade, né? Então, essa formação adequada, ela se faz muito importante por conta disso, para te dar elementos quando alguém questionar, eu faço isso por conta disso. E você falar, com certeza, olha, eu faço isso por conta disso, porque isso aqui dá para fazer. E como eu falei, da boa vontade, porque ser professor, ser professora, é muito mais do que simplesmente aprender, né? Eu costumo dizer que para ser professor, hoje, tem que ter dom, talento e vocação, né? E parecem coisas muito parecidas, e são parecidas, só que cada um tem o seu viés de significados, viés semântico bem definido, que são diferentes. E tem que ter mesmo dom, porque vocação e talento, né? O dom porque você tem que ter algo que venha com você, que você goste de compartilhar. A melhor coisa de ser professor, que eu amo, é poder compartilhar aquilo que eu sei e ver que o aluno gostou de receber aquilo. Porque eu estou puxando algo meu, né? Isso inclui também a questão da vocação, né? Ou seja, eu, além de gostar, que eu tenho o dom de fazer isso, eu poder fazer isso de modo prático, sem aquela coisa, tem que fazer isso porque tem que fazer isso. Não, né? O talento, porque o talento, ser professor exige talento, porque você tem que mudar o seu conteúdo 40 vezes em um minuto, né? Porque você tem que atingir 20, 30, 40 alunos. Então tem que ter talento. E vocês têm. Dom, talento e vocação. Além disso, os professores, juntos aos seus alunos, poderão ressignificar os diferentes espaços em colaboração com os alunos, né? As crianças, elas poderão propor novos ambientes, explorar, recriar e transformar o que já existe. E elas vão, porque as crianças, ainda mais as pequenas, eu coloquei Fantástico Mundo de Bob para vocês na outra aula, deixa eu ver. Eu já não lembro mais, porque eu. Deixa eu tá aqui o papel que eu anotei na semana passada. Coloquei, tá aqui, ó. Fantástico Mundo de Bob, coloquei. Então, eu coloquei na aula passada. Lá um vídeo do Fantástico Mundo de Bob. Só vocês verem de novo aquele vídeo, né? Tem uns 23 minutos, 22 minutos daquele episódio, que é o Bob na TV, para vocês entenderem como que funciona a mente da criança. Aquele desenho, inclusive, eu acho massa, porque ele representa bem o pensamento da criança. Então, ali vocês vão ver que elas conseguem propor, assim, de modo muito fácil, novos ambientes. Ela consegue explorar cada canto do ambiente. Ela consegue recriar tudo aquilo que ela está vendo e transformar para que seja mais lúdico, mais divertido, né? Então, o templo, o tempo, né? Articula também com o espaço e a estrutura, né? Como nós falamos agora, a estrutura ela vai trazer os estímulos e os desafios que desenvolvem a autonomia. Já o tempo, ele contempla a brincadeira e o brincar livremente, ou seja, quando a gente vai propor uma brincadeira, vocês vão brincar só 10 minutos. Não, vão brincar livremente, né? Ainda mais com a educação infantil. Não tem assim, é uma hora é matemática, outra hora é português. Não tem isso. Né? Tem atividades lúdicas. Então, a atividade lúdica ela pode durar pouquinho, como pode durar bastante. O que vai definir muito esse tempo
é justamente a disposição dessas crianças para realizar isso. Pode ter certeza que elas podem passar a tarde toda só brincando. E o espaço, né, é onde vai articular o cuidar, o educar e o brincar. O cuidar é justamente esse seu olhar de vocês, né? Do olhar, do cuidar, do acolher. Gente, eu adoro isso. É da minha professora do curso de pedagogia, eu acho muito engraçado, mas eu ria muito, eu achava besteira, e hoje eu vejo quão importante era esse movimento, né? Só na prática que a gente vai entender isso do olhar, do cuidar, do acolher. E depois trabalhei no SESC, e depois isso era um lema até, tem que ter aquele olhar para as pessoas, tem que ter o cuidar delas, né? Só faltou o acolher, tanto que eu brincava, né? Falava, gente, igualzinho a professora fala, só falta o acolher, que ela fazia assim, um acolher. Né? E então o espaço vai articular tudo isso, né? É onde você vai ter essa questão do cuidar, onde vai educar brincando também, né? A composição dos ambientes e a organização dos espaços na educação infantil. Eu vou achar algumas imagens aqui que eu tinha selecionado. Passos. São bem interessantes, né? Ai, achei a imagem que eu queria. Eu gosto quando eu acho a imagem que eu gosto. Que eu amo isso daqui, gente. Eu amo essa imagem aqui. Eu amo. Tanto que se eu tivesse uma escolinha, a escola toda, assim, acho que ia falar uns 80% da escola, mas não, 80% é muito, mas uns 50% tinha que ser essa, assim, a parte do recreio, a parte do intervalo que eu acho o máximo, né? Se eu acho outra. Deixa eu ver se eu acho outra. Ah, tá aqui. Ah, não era bem isso que eu queria. A, B. Vamos lá. Olhem bem essas imagens aqui. É a imagem de uma creche, né? Olha como que é o espaço que está sendo formado aqui, ó, é um espaço interno, né? Aí nós estamos vendo, tem um espelho, né? Vocês conseguem ver aqui, ó. Deixa eu passar aqui, ó. Que o mouse fica muito ruinzinho. Mas nós temos aqui um espelho que a criança pode ver, e o espelho dá um ótimo jogo de profundidade para elas, né? Vocês veem que tem um acolchoado, é bastante colorido, a sala é bem ampla, tem poucos obstáculos. Por que tem poucos obstáculos? Porque criança, gente, mesmo as meninas, tá, gente? Eu sei que deve ter gente que gosta de fazer a filha, a sobrinha. Ai, a princesinha, eu tenho vontade de bater quem faz isso com as meninas, tá? Já digo logo, quer um inimigo, fala que faz isso com um sobrinho, filha, neto, eu quero bater, tá? Já vou logo dizer. Porque as meninas, principalmente, têm que ser estimuladas a brincar, a correr, a se movimentar. Por que tem poucos obstáculos? Justamente para incentivar essa movimentação livre dela, né? A criança, ela tem pouca noção de espaço, né? E essa pouca noção de espaço vai fazer com que ela se bata nos lugares, né? Um outro que eu quero mostrar para vocês, vamos aqui, é esse daqui. Tá bem pequenininho, mas bem pequenininho. Acho até que o outro que eu quero também tá mega pequeno, pequeno. Né? Aí tem esse espaço que eu acho bem bacana para vocês verem. Ó, apesar de ter algumas coisas extras no chão, ela tem
ela ainda é livre para andar. Vocês estão vendo como é livre para andar? E isso é bacana, isso é muito bacana de estar livre para andar. Vamos ver agora esse aqui, que é lá na Bahia. Esse é o espaço que eu falei que 50% da escola eu gostaria que fosse assim. Ah, eu amaria que fosse assim. Acho que 50% não. Acho que, não vou dizer 100% da escola, porque não dá, porque tem que ter a sala. Mas é essa aqui, olha só. Esse espaço onde elas podem correr, ter contato com as gramas, com a terra, brincar de se articular. Tem os pneus que é fofo, né? Dura, mas ao mesmo tempo é fofo, né? Aí lá ao fundo tem lá o escorregador com aquela torre, que eu acho o máximo. Vamos trocar aqui, olha só. Esse aqui é o que a gente não estava vendo, era a perspectiva. Tem a casinha que eles possam brincar de faz de conta, né? Que aí nós temos os professores pintando os pneus, né? Olha aqui, ó. Esse espaço que pode depois virar, esse no dentro, aqui no meio pode ser um jardim com flores, que a criança pode é, plantar. Isso é preparação de ambiente para as crianças, né? Eu falei que era na Bahia, mas aqui eu estou vendo a placa é Curitiba. É que o site onde eu estava vendo é sobre educação e pedagogia lá na Bahia, né? Para não dizer que eu estou doido aqui, ó. PET Pedagogia UFBA, né? UFBA é Universidade Federal da Bahia, tá? Por isso que eu não estou tão doido assim. Olha como é que fica o espaço, né? Óbvio, não dá para ser 100% do espaço assim, mas olha a possibilidade que pode ser trabalhada. A única coisa que me preocupa aqui, gente, é isso aqui, ó. São os bueiros, né? Porque os pés das crianças são pequenos, não podem ficar presos. Mas enfim, são detalhes, mas são detalhes que a gente tem que pensar, né? Olha a casa como é que é, gente. A casinha, para brincar de casinha, de faz de conta, né? E menino pode brincar de casinha também, não tem problema nenhum. Que vai mostrando a preparação que são os professores ou voluntários colocando a mão na massa. E quando a gente coloca a mão na massa, por mais que pareça, ai, que saco, que eu tenho que fazer isso, a gente dá um certo valor, até porque a gente gosta de conservar e vai fazer, e vai falar com certa propriedade com a criança para fazer essa conservação, né? E olha aqui as crianças participando, e aí elas dão muito valor, porque ela vai dizer, eu pintei essa parede. E é muito ressignificante. Demais, né? Eu acho o máximo. Então, cadê? Então, as propostas de aprendizagem, né, na educação infantil, ela tem que ter três pilares. É como se fosse um triângulo, né? Primeiro, o topo dele tem que ser de atividades permanentes, aquelas que sempre tem que ocorrer, porque tem personalidade e tudo mais. Essas atividades, é óbvio, elas podem e devem ser adaptadas de turma para turma, porque as crianças, elas mudam, né? Então, vão mudando. O outro pilar que nós temos são os projetos, né? Os projetos são o que vai fazer com que ela crie, por exemplo, aquela de conservação daquele espaço que eu falei que queria que a minha escola ideal fosse 100% daquele espaço. Imagina um projeto delas fazendo uma hortinha, né? Ou um projeto delas realizando, plantando flores, né? Ou até mesmo modelando a partir de areia, né? E a apropriação dos espaços, né? E por fim, a sequência didática, né? Para quem não sabe, a sequência didática, ela, vamos dizer assim, das metodologias ativas, ela é a das mais antigas, né? E ela é uma metodologia, ela é uma metodologia ativa, como vocês já estão vendo, inclusive no estágio de vocês, né? Porque a sequência didática, também conhecida como SD, ela é uma forma de organizar metodologicamente, de forma sequencial, uma execução de atividades, né? Então, elas ajudam a melhorar a educação e a interação do professor e o aluno,
e este, né, do aluno com os demais colegas, né, em relação aos assuntos propostos pela BNCC e com seu entorno, né? E aí a gente vai passar para a avaliação na educação infantil. Como é que eu vou avaliar na educação infantil? Dando nota? Não, nós já falamos, né? A avaliação é feita através de observação, porque avaliar na educação infantil é um processo que exige conhecimento sobre as necessidades infantis e que envolvem diversas concepções, as quais devem estar bem definidas lá no PPP da instituição. Então, a avaliação eu vou fazer, como eu disse, através da visualização. Por isso que eu mando aquele portfólio e tudo mais. Na semana passada, eu compartilhei, né, o vídeo lá da Helena, né, que a professora não fez o portfólio da Clara, né? Então, aquilo ali é uma forma de avaliar o aluno, né? As produções deles, né? Aí é ali que você vê a evolução intelectual do aluno, né? Tanto os pais, os seus responsáveis, né, quanto o próprio professor, né? Se o aluno ele se recusa a realizar, você precisa criar uma outra atividade, porque vai acontecer, né? Não pode acontecer sempre, mas pode ser que alguma atividade ele não queira fazer por se sentir uma dificuldade, então você vai ter que achar algum meio de que ele consiga vencer essa barreira e consiga produzir um conteúdo muito parecido para que ele atinja aquele mesmo nível de maturidade para que consiga de fato produzir tal como os demais alunos. A LDB diz que na educação infantil a avaliação se fará mediante acompanhamento e registro de seu desenvolvimento sem objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino superior, porque a ideia não é mensurar o quanto ele aprendeu, mas é fazê-los desenvolver especialmente o intelecto, a criticidade e a motricidade, né? A BNCC diz que o acompanhamento da aprendizagem e do desenvolvimento se dá pela observação da trajetória de cada criança e de todo o grupo, por meio de registros, e é possível, a partir deles, né, evidenciar a progressão ocorrida durante o período observado, sem intenção de seleção. Então, não é assim, você vai passar de ano ou não. Não, não pode. Educação infantil ele vai passar todo de ano mesmo. A gente vai trabalhar apenas a parte do corpo, né? Por isso que é importante a gente levar sabe, da flexibilidade do planejamento? Por isso. E aí você vai levar alguma outra coisa para que possa trabalhar e dê prosseguimento, né? Então, sem intenção da seleção, promoção ou classificação das crianças em aptas e ou não aptas. Todas elas estão aptas, todas, sem exceção. Até mesmo aquelas que é de inclusão. Não, até elas estão aptas. O que a gente precisa fazer é dar esses mecanismos para que ela consiga trabalhar todas essas três coisas, né? Que é o intelecto, a criticidade, a criatividade, não são nem três, são mais, e a motricidade. Né? Então elas não estão prontas ou não prontas, maduras ou imaturas, né? Elas estão aptas, elas estão prontas, elas estão maduras, né? Elas estão. Então, como é que são esses instrumentos de avaliação? Como é que a gente faz esses registros? Né? É através, como eu já falei, dos relatórios, né, que a gente faz. Quem vai trabalhar com EI, gente, se prepara, porque vai escrever pra caramba, escreve mesmo. É fazer o relatório individual de cada aluno, através dos portfólios, né, onde você vai colocar tudo que é produzido pelo aluno, através de fotografias que você vai tirar desses alunos. E atenção, essas fotografias e filmagens, também pode ter as filmagens, elas não são divulgadas de divulgação pública. Elas ficam registradas, elas podem até compor o portfólio do aluno, mas isso nunca ultrapassa o campo da escola, né? Ela não serve para utilizar, para a escola utilizar que as crianças fazem ou não fazem as coisas. Por quê? Porque envolve direito de imagem. E direito de imagem, ainda mais de um menor de idade, sem autorização, é crime. Né? Utilizar sem os devidos direitos, né? As autorizações. Outros instrumentos avaliativos são os desenhos que as crianças fazem e, como eu falei, a observação. A observação vai, inclusive, gerar os relatórios, né? Então, segundo Hoffman,
né, a percepção da avaliação da educação infantil, né, então o processo avaliativo, ele está fundamentado em sentimentos e percepções dos avaliadores, né, uma vez que se interpreta o que se observa das crianças. Interferem na avaliação nossos valores morais, concepções de educação, de sociedade e de infância, entre outros. Por isso que é importante que a gente tenha boa vontade, e além de formações, né? Porque a criança, do modo como eu vejo o mundo, vai interferir em tudo que eu faço. E eu trabalho com pessoas, né? Então eu não posso olhar, é de tal, a família é desestruturada, não vai fazer bem. Não, não, a gente tem que nunca pensar nisso. A família é desestruturada, então, beleza. Então, vou me esforçar para que ele consiga ir tão bem quanto alguém que tem a família estruturada, né? Então, eu não posso deixar esses meus valores interferir tanto, mas, quer queira ou não, eles interferem sim. Então, por isso da necessidade de eu abrir a minha mente. Quando eu entro na sala de aula, não sei se vocês já sabem, né? Minha religião é o candomblé, né? Eu não entro lá querendo levar os alunos para bater a tabaco, não é isso. Não. Quem entra lá é o Lucas professor, é um Lucas que não importa a minha religião, não importa a minha orientação sexual, não importa o que eu penso sobre política, o mais importante para mim é fazer o aluno se desenvolver. É assim que eu entro em sala de aula. E é assim que todo professor tem que entrar em sala de aula. Não é o meu valor moral que vai determinar como eu vou observar esse aluno. Não, não é isso. Eu não tenho que fazer isso com o meu aluno. Ele é um sujeito já, ele está em construção, mas é um sujeito. Então eu preciso só dar mecanismos para que ele consiga construir o seu mundo a partir da sua ótica, não da minha. Ok? Então, como avaliar na educação infantil, né? Então, eu vou avaliar através justamente de relatórios, observação, através do portfólio dele, certo? E é isso, gente. Essa segunda aula, né, que seria a aula do dia 8, né? Mas no dia 8 nós passamos a aula número 1, que era do dia 1º, e semana que vem voltamos ao normal, né? Nos próximos dias serão disponibilizadas as aulas de matemática, 2, a 3 e a 4, para que vocês consigam visualizar com calma, já que teria corrido em agosto, mas por algum erro de planejamento, né? Como já conversamos, né? Não deu para rolar, mas eu já vou adiantar para vocês, tá bom? E é isso. Um beijo para vocês e até a semana que vem.